Eike Batista estava em um de seus inúmeros compromissos empresariais quando algo totalmente inesperado aconteceu. Ele estava fazendo uma visita a um de seus imóveis no Rio de Janeiro, onde seu prédio de alto luxo estava passando por algumas reformas e ajustes. Durante o tour pelos andares, seu olhar se cruzou com um homem idoso que estava passando o aspirador no corredor. O homem parecia estar em boa forma, mas sua idade não passava despercebida. Eike, com o olhar atento que sempre teve, percebeu que o zelador do prédio que conhecia de vista já estava visivelmente envelhecido. No entanto, o que mais chamou sua atenção não foi só a aparência dele, mas o fato de que ele parecia estar ali sem descanso, cumprindo suas tarefas com a mesma energia que alguém muito mais jovem. Eike, surpreso e curioso, se aproximou do homem que estava concentrado em seu trabalho e perguntou com a leveza de sempre: "Você ainda está por aqui, trabalhando tão duro aos 80 anos? Não é hora de pensar em descansar?" O zelador olhou para Eike com um sorriso humilde e respondeu: "Senhor Eike, trabalho aqui há muitos anos. Nunca pensei muito em aposentadoria. Gosto do que faço. Isso me mantém ativo e, além disso, o trabalho aqui é minha vida. Nunca parei e talvez nem saiba, mas o Senhor me deu muito mais do que um emprego. Me deu uma sensação de propósito, algo que não tem preço." A resposta do homem deixou Eike surpreso, não apenas pela humildade e a longevidade de seu trabalho, mas também pela sinceridade com que ele falou sobre sua jornada. Eike sempre teve a capacidade de perceber o valor das pessoas ao seu redor, mas essa reação de alguém tão simples foi inesperada. Ao observar o zelo com o qual o zelador tratava seu trabalho, Eike, normalmente focado nas grandes questões empresariais e financeiras, sentiu uma certa admiração pela dedicação daquele homem que, sem ostentação ou grandes ambições, levava sua vida com dignidade e sentido. Ele olhou novamente para o homem e agora, com um sorriso, perguntou: "Você nunca pensou em parar e aproveitar a vida, talvez descansar um pouco, se divertir?" O zelador, com uma expressão tranquila e leve, respondeu: "Já pensei, mas eu gosto de estar aqui. Eu sou grato por estar bem e saudável e por ter um trabalho que me dá satisfação. Não preciso de mais do que isso. O Senhor sempre me tratou com respeito e isso vale mais do que qualquer aposentadoria." Eike ficou em silêncio, por um momento refletindo sobre a resposta do homem. Ele nunca havia parado para pensar no impacto que seu tratamento e suas decisões poderiam ter nas pessoas que estavam ao seu redor. Era uma lição inesperada, mas de enorme valor. Eike estava parado ali no corredor do prédio, ainda processando as palavras do zelador. Algo naquele momento tocou profundamente o empresário. A fala do homem de 80 anos que trabalhava incansavelmente sem pressa de se aposentar fez Eike refletir sobre seu próprio caminho. Ele sempre estivera envolvido no ritmo frenético dos negócios, buscando sempre mais, alcançando o topo, mas nunca parando para pensar nas pequenas coisas que realmente importavam. Então Eike, com um sorriso genuíno e um pouco mais suave do que o habitual, se aproximou novamente do zelador que continuava seu trabalho. "Você me deu uma lição, meu amigo", disse Eike com um tom mais reflexivo. "Às vezes estamos tão focados no que é grandioso que esquecemos o que realmente importa. Você mostrou que o simples pode ser muito mais valioso do que a busca constante por mais e mais." O zelador, com um sorriso sábio e sereno, respondeu: "É a vida que a gente escolhe, Sr. Eike. Eu prefiro o meu trabalho porque ele me dá algo que o dinheiro não pode comprar, a sensação de ser útil, de fazer parte de algo maior. Eu não tenho grandes luxos, mas tenho a paz de saber que estou cumprindo o meu papel." Eike ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre a simplicidade e a profundidade das palavras do homem. Ele nunca havia parado para pensar no impacto que seu tratamento e suas decisões poderiam ter nas pessoas que estavam ao seu redor. O homem que estava ali com 80 anos, ainda trabalhando com tanto zelo, havia mostrado a Eike uma nova perspectiva. De repente ele se virou para o zelador e, com uma expressão pensativa, disse: "Você sabe, tem um livro que todo mundo está comentando. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre as grandes mídias.
Você acredita mesmo nessas coisas ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? O zelador olhou surpreso, mas respondeu calmamente. Eu não sou muito de me envolver com esses livros, Sr. Ike. Mas sei que há muito que não entendemos sobre o que acontece no nosso país. Se esse livro está incomodando tanto, talvez tenha alguma coisa importante ali. Ike, agora mais reflexivo do que nunca, continuou. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. Saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso? Ike perguntou com uma ênfase crescente. O zelador, com a mesma calma e sabedoria, assentiu e disse: totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas? Não é mesmo? Se eles estão com medo, é porque é verdade. Ike, agora com a mente ainda mais agitada pelas revelações, acrescentou: eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país, e é por isso que o povo está acordando. Ele olhou novamente para o zelador, que continuava com um sorriso de quem compreendia bem mais do que muitos no ambiente empresarial. Ike terminou com um sorriso mais leve e, em um tom sincero, disse: muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo, antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. O zelador, sorrindo levemente, apenas acenou com a cabeça. Eu sei que no fundo sempre há uma verdade que a gente tenta esconder. Quem sabe, Sr. Ike, o senhor está realmente tocando em algo maior. Ike, agora mais consciente das próprias palavras, sentiu uma nova percepção sobre o que realmente importava em sua vida e no impacto que ele poderia ter nas pessoas ao seu redor. Era hora de mudar a forma como ele via o mundo. Nos dias seguintes, Ike Batista não conseguia tirar da cabeça a conversa com o zelador. A simplicidade e a sabedoria daquele homem de 80 anos haviam tocado algo profundo dentro dele. O empresário, que sempre viveu em um mundo de números e grandes negociações, começou a refletir sobre o que realmente importava. Durante toda a sua trajetória, ele se dedicou ao acúmulo de riquezas e ao controle de impérios. No entanto, o zelador havia mostrado algo que ele nunca pensou em buscar: uma vida simples, mas com um propósito genuíno e uma paz que o dinheiro não poderia comprar. Ike sentiu que talvez ao longo dos anos ele havia se perdido em meio ao luxo e à busca incessante por mais. Ele estava começando a entender que muitas vezes as melhores coisas da vida não podem ser compradas, mas sim vividas com gratidão e humildade. Enquanto refletia, uma ideia surgiu em sua mente. Ike começou a ver que seu papel não deveria se limitar apenas ao mundo dos negócios. Ele tinha uma voz, uma influência que poderia ser usada para algo mais importante do que simplesmente aumentar seus lucros. Ele podia fazer a diferença de uma forma que fosse mais significativa para o povo. A conversa com o zelador também o fez pensar sobre o que ele realmente queria deixar como legado. Até aquele momento, ele sempre acreditou que deixar um império de empresas era o maior feito que alguém poderia alcançar. Mas agora ele se via diante de uma nova verdade. Talvez o legado mais importante fosse o de mudar a maneira como as pessoas viam a vida e a sociedade. O verdadeiro impacto não estava em conquistar mais dinheiro, mas em ajudar a transformar vidas. Foi nesse momento que Ike decidiu que não poderia continuar apenas em sua zona de conforto. Ele sabia que precisava agir, que suas ações poderiam gerar mudanças reais. Ele sabia que a luta pela verdade, pela justiça e pelo respeito deveria ser central em sua vida a partir daquele momento. Ike
sentiu que estava pronto para dar um novo passo, algo que envolvesse mais do que negócios, algo que impactasse diretamente as pessoas ao seu redor. Ele então resolveu tomar uma atitude. Em vez de apenas observar o mundo ao seu redor, ele começaria a fazer parte ativamente dessa mudança. Eike sabia que não seria fácil, que teria obstáculos pela frente, mas ele estava decidido a iniciar uma jornada que o levaria para além das fronteiras do que era conhecido. Eike Batista sabia que para mudar sua vida e impactar de forma genuína o Brasil, ele precisaria dar passos concretos. Aquela conversa com o zelador, tão simples, mas cheia de sabedoria, havia despertado nele algo muito mais profundo do que uma simples reflexão. Era hora de agir. Não mais no mundo das grandes corporações e do acúmulo de riquezas, mas no mundo das pessoas, das suas vidas, das suas histórias e das suas realidades. O empresário, com sua mente analítica e sempre em busca de soluções criativas, começou a articular um plano que não envolvia apenas os negócios, mas também ações diretas para melhorar a qualidade de vida das pessoas ao seu redor. Ele sabia que, por mais que as mudanças no país fossem amplas, a transformação verdadeira começaria a partir de atitudes concretas de quem tinha o poder de influenciar. Ele decidiu, então, utilizar sua influência para iniciar um projeto social focado em dar oportunidades para aqueles que, como o zelador, não pediam luxo, mas sim dignidade e uma chance de viver com mais qualidade. Eike começou a envolver sua equipe para a criação de um fundo de investimentos que seria destinado a pequenas e médias empresas de comunidades carentes, incentivando o empreendedorismo e ajudando a criar empregos. Mas Eike não parou por aí. Ele sabia que era preciso mais do que uma simples ajuda financeira. Ele queria que os brasileiros tivessem acesso à educação de qualidade, a uma saúde acessível e a serviços básicos de qualidade. Então, em parceria com algumas ONGs, ele começou a financiar programas educacionais em áreas de risco, criando oportunidades para jovens que, de outra forma, não teriam a chance de mudar suas vidas. Ele sabia que a verdadeira mudança vinha de uma base sólida, construída através do conhecimento e da capacitação. Além disso, Eike também estava determinado a ajudar a combater a corrupção e a censura que havia começado a afligir o país. Ele utilizaria sua voz e sua rede de contatos para pressionar por uma maior transparência nas políticas públicas e privadas e por um maior acesso à informação para a população. Não bastava mais fazer negócios ou acumular riquezas. Era necessário mudar a estrutura que sustentava as injustiças. Durante um encontro em sua empresa, Eike falou para um grupo de seus colaboradores: "Estamos iniciando algo muito maior do que negócios. Nosso compromisso agora é com a verdade, com a justiça e com o povo brasileiro. Sei que isso não será fácil e sei que enfrentaremos resistência, mas acredito que as pessoas estão prontas para a mudança. O que fizemos até aqui foi apenas o começo. O futuro está em nossas mãos e é hora de dar esse passo." A energia nas palavras de Eike foi contagiante. Sua visão não era mais limitada aos lucros de seus negócios, mas ampliada para um impacto social mais profundo. Ele queria que as futuras gerações olhassem para ele e vissem não apenas um empresário de sucesso, mas alguém que teve coragem de lutar contra um sistema falido e trazer uma verdadeira transformação. A resposta do público foi imediata. Muitos brasileiros começaram a apoiar suas iniciativas. Empresários políticos e cidadãos comuns passaram a se juntar à sua causa e as manifestações pela transparência e pelo fim da censura começaram a ganhar força. O Brasil, que até então parecia estar à mercê de um sistema corrupto e manipulador, agora se via diante de um movimento real de mudança. À medida que os projetos de Eike Batista começaram a tomar forma, o Brasil começou a sentir as primeiras ondas de mudança. O apoio popular ao movimento que ele iniciara foi crescendo exponencialmente. O país, antes marcado por um sistema de privilégios e desigualdade, agora se via diante de uma oportunidade real de reestruturação, onde a transparência e a justiça social estavam se tornando prioridades. Eike sabia que o caminho seria longo, mas a resposta das comunidades e das organizações foi positiva.
O fundo de investimentos voltado para pequenas empresas e projetos em áreas carentes trouxe novas oportunidades de emprego e fez com que o empreendedorismo florescesse, onde antes havia apenas falta de esperança. Jovens de bairros periféricos começaram a ver uma nova luz no fim do túnel. Muitos deles, que antes não viam futuro, agora estavam recebendo treinamento e apoio para abrir seus próprios negócios e, com isso, ajudar a fortalecer suas comunidades. Os programas educacionais que Ike financiou em parceria com ONGs também começaram a mostrar resultados rápidos. Escolas e centros de treinamento estavam sendo implantados em regiões antes negligenciadas e os alunos começavam a desenvolver habilidades essenciais para o mercado de trabalho. Aqueles que antes estavam à margem da sociedade agora começavam a se ver com novas oportunidades de crescimento e de mudança de vida. Mas, como esperado, nem todos estavam felizes com as transformações que estavam sendo geradas. Alguns dos grandes empresários e políticos do país, que se beneficiavam do status quo, começaram a pressionar Ike e seus aliados, tentando desacreditar suas ações e iniciativas. Eles viam as reformas de Ike como uma ameaça ao sistema que mantinha seu poder. Em um evento político de grande importância, um senador influente conhecido por suas conexões com a elite política e empresarial fez uma declaração pública sobre Ike. O que estamos vendo é uma tentativa de transformar o Brasil em um Estado socialista, onde um pequeno grupo de pessoas controla o que a sociedade pode ou não fazer. O que Ike Batista está propondo é uma utopia perigosa que ameaça a liberdade econômica do país. A resposta de Ike, como sempre, foi firme. Em uma entrevista subsequente, ele rebateu com convicção: "Eu não estou tentando transformar o Brasil em uma utopia socialista, senador. O que estou fazendo é dar a voz e a oportunidade para aqueles que sempre foram silenciados. O verdadeiro problema do Brasil não é a falta de liberdade econômica, mas sim a concentração de poder nas mãos de poucos. Se os senhores querem que as mudanças parem, é porque temem que a verdade seja revelada. O povo está cansado de ser ignorado e manipulado. O Brasil merece mais." O impacto dessas palavras foi enorme. A resposta do público foi massiva, com milhares de pessoas se manifestando nas redes sociais em apoio a Ike e muitos outros saindo às ruas para protestar contra a corrupção e as práticas que viam como injustas. As manifestações antes restritas a pequenos grupos agora tomavam uma escala nacional. O movimento por mais justiça social e transparência estava crescendo e Ike se tornava o símbolo dessa revolução silenciosa. Mas as repercussões não pararam por aí. A mídia, inicialmente cética, começou a cobrir mais de perto as ações de Ike. Embora muitos canais tradicionais ainda tentassem desacreditá-lo, havia uma nova geração de jornalistas, influenciadores e cidadãos comuns que estavam dispostos a mostrar a outra face da história. As críticas à grande mídia começaram a se intensificar com mais pessoas, questionando os interesses por trás das informações que recebiam. Ike, agora mais do que nunca, sabia que a luta não seria fácil. Ele estava enfrentando resistência de todas as frentes. Mas algo tinha mudado no Brasil, e ele estava determinado a levar essa transformação até o fim. O Brasil estava acordando, e o movimento de Ike não poderia ser ignorado. O impacto das ações de Ike Batista não podia mais ser ignorado. O Brasil começava a ver uma transformação genuína, e Ike se tornava um nome central, não apenas no mundo dos negócios, mas também na política e no movimento por justiça social. As grandes mudanças nas pequenas e médias empresas, o acesso à educação nas áreas carentes e o estímulo ao empreendedorismo estavam criando uma onda de otimismo onde antes havia desesperança. Mas os maiores desafios estavam por vir. Com o aumento do apoio popular, também crescia a resistência daqueles que se beneficiavam do sistema que Ike tentava mudar. As críticas não vinham mais apenas de políticos, mas também de outros empresários que viam suas posições de privilégio ameaçadas. Porém, Ike, com a mesma determinação de sempre, não retrocedeu.
Ele sabia que o caminho para a mudança seria árduo, mas estava convencido de que o Brasil tinha potencial para se transformar. Em uma grande manifestação em São Paulo, Ike subiu ao palco e, com uma presença magnética, falou para a multidão. Estamos aqui hoje porque sabemos que podemos construir um país melhor. Não se trata de lutar contra pessoas, mas contra um sistema que por muito tempo nos dividiu. Hoje o Brasil acorda para uma nova realidade onde a verdade e a justiça não serão mais silenciadas. A plateia explodiu em aplausos. Ike sabia que sua mensagem estava atingindo o coração do povo brasileiro. Ele tinha visto o que o zelador havia ensinado a ele, que não importava o quanto se tivesse, mas sim o impacto que causava na vida das pessoas. E agora, Ike estava pronto para causar esse impacto em um nível mais profundo. A mídia, ainda dividida, em sua cobertura não podia negar os resultados. As pequenas empresas que estavam recebendo o apoio de Ike começaram a florescer e as áreas carentes começaram a ver um crescimento significativo na educação e nas oportunidades de emprego. O projeto de Ike estava sendo visto como uma forma de devolver o poder àqueles que sempre foram marginalizados. Mas a resistência também se intensificava. A pressão dos grandes conglomerados de mídia e dos políticos tradicionais não diminuía. Eles sabiam que se o movimento de Ike continuasse a crescer, o sistema, como o conheciam, seria irreversivelmente alterado. Ike, no entanto, estava preparado. Ele sabia que essa luta não seria vencida da noite para o dia, mas acreditava que as sementes que estavam sendo plantadas já começavam a dar frutos. Em uma reunião com seus assessores, Ike disse: "Nós não estamos apenas criando um novo modelo de negócios. Estamos criando um novo Brasil. E o Brasil que queremos não é mais o país da corrupção, das mentiras e da manipulação. O Brasil que queremos é o Brasil da transparência, da justiça e da dignidade para todos." Essas palavras ressoaram profundamente em seus colaboradores, que estavam igualmente comprometidos com a causa. O Brasil como um todo começava a entender que o futuro estava em suas mãos. Não se tratava mais de esperar mudanças de cima para baixo, mas de criar um movimento que viesse de baixo para cima. Ike sabia que o povo brasileiro estava pronto para lutar por um futuro mais justo. À medida que as semanas se passavam, o movimento que ele havia iniciado se consolidava. A cada dia mais pessoas se uniam à causa, e as vozes que se levantavam contra o sistema corrupto eram cada vez mais ouvidas. O Brasil estava começando a viver uma nova era. Uma era de luta pela verdade, pela liberdade e pela justiça. Ike finalmente olhou para trás e viu que sua jornada havia sido mais do que uma simples revolução econômica. Ele tinha se tornado um símbolo da resistência e seu legado não seria apenas um império de negócios, mas a transformação de uma nação. E aí, pessoal, o que acharam dessa jornada de Ike Batista? De um empresário focado em sucesso financeiro para um líder de transformação social, ele se tornou um símbolo da luta pela verdade, pela justiça e pela transparência no Brasil. Ike não apenas desafiou o sistema, ele fez o povo acreditar que a mudança realmente é possível. Mas a pergunta que fica é: será que estamos prontos para essa revolução? O Brasil está realmente em um ponto de inflexão, ou estamos apenas começando a ver o impacto de tudo o que está por vir? Agora queremos saber sua opinião. Comente abaixo e compartilhe com a gente. Você acredita que podemos construir um Brasil mais justo e transparente, ou as dificuldades são grandes demais? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. O Brasil está em um ponto de virada e a gente vai continuar acompanhando tudo de perto. Nos vemos no próximo vídeo.